Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Vamos orar. Senhor meu Deus, fale conosco, ó Pai, pela Tua palavra, com a Tua presença, venha nos envolver de tal maneira que estejamos como que dentro da nuvem da glória do Senhor, Pai. Manifeste a Tua presença, pois o Senhor está aqui, o Senhor é onipresente, e nós queremos a manifestação do Teu poder no meio de nós, porque onde o Senhor está, aí há liberdade, transformações, curas, milagres acontecem, o sobrenatural é liberado, porque o Senhor transforma a nossa realidade, ó Pai. Nós cremos em Ti, nos entregamos totalmente em Tuas mãos, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo mal, toda enfermidade, toda dor, toda incredulidade, toda distração maligna, nós repreendemos em nome de Jesus, e que a Tua vontade seja liberada e alcance cada um de nós, ó Pai, que todos neste lugar sejam tocados pelo Teu poder glorioso, pela Tua mão poderosa, Pai. Aqueles que também não puderam estar aqui, nós entregamos aos cuidados do Senhor, cada família, cada pessoa que pede a nossa oração, apresentamos ao Senhor, declarando curas e milagres sobre estas vidas também, ó Pai, pois Tu és poderoso, e o Senhor é o Deus que alcança até mesmo aqueles que estão longe, porque o Teu poder é glorioso, ó Pai. Nós oramos e já Te agradecemos pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo poder do Senhor liberado a cada um de nós nesta noite, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nesta semana eu fui surpreendido com a voz do Senhor falando claramente, nitidamente comigo, num dia desses, daquela forma que parece até que você olha para o lado para ver se alguém te chamou, como o menino Samuel, quando ainda não conhecia o Senhor e Deus lhe chamou de noite, e ele correu até o profeta Eli para perguntar se havia sido o profeta que o havia chamado, e não tinha sido ninguém, era o próprio Deus chamando Samuel. Um dia desses o Senhor falou claramente, fortemente comigo, dizendo: especialistas em Deus. E quando eu ouvi esta frase, eu comecei a pensar nela, especialistas em Deus, e sem entender o que o Senhor estava falando, fiquei com isso na mente, no coração, pensando nisso, o que Deus quer com esta palavra, e eu comecei a analisar e entender a vontade do Senhor, e quero compartilhar com você este tema nesta noite, dizendo que se nós não nos tornarmos especialistas em Deus, a nossa situação será pior do que a dos bois e dos jumentos. O próprio Senhor diz aqui neste texto: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer. Quem te chamou para ser filho de Deus é o próprio Senhor. Eu e você éramos criaturas de Deus, mas ao ouvirmos o Evangelho de Cristo, ao nos entregarmos para Jesus, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus.
Quem aqui é filho de Deus pela fé em Jesus Cristo? Diga glória a Jesus. Deus nos chamou para ser filhos, Deus nos criou, Ele foi nos alimentando, nos fortalecendo, Ele foi nos dando a sua palavra, a sua graça, Ele foi nos criando até que nos tornamos pessoas que estão na presença dEle, filhos criados, filhos adultos, filhos fortalecidos pelo Pai. Ele nos criou, Ele nos chamou e Ele nos fez crescer. E é isso que Deus está dizendo aqui: criei filhos e os fiz crescer. Ele nos fez crescer. Mas em seguida Deus diz: mas eles se revoltaram contra mim. Quantas pessoas, irmãos, chegam na igreja arrebentados, emocionalmente, familiarmente, financeiramente. Quantas pessoas chegam na igreja destruídos, doentes, sem paz no coração, sem alegria, perdidos, confusos, embaraçados, atormentados. E o Senhor transforma, Jesus salva estas vidas, liberta, perdoa os pecados, restaura a família, transforma, cura, perdoa, abençoa, prospera. E quando esses filhos se tornam fortes e crescem, quantos se revoltam e viram as costas para Deus? Se revoltam com alguém, com alguma coisa, com a igreja, com a liderança, com a circunstância, ou com o próprio Deus, ou desanimam, mas na realidade se revoltam e deixam o Senhor. A grande verdade é que hoje existe o mesmo tanto de pessoas fora da igreja, desviados do Evangelho, do que aqueles que estão na igreja servindo a Deus. Deus cria filhos, faz estes filhos crescerem, abençoando-os de forma especial, e muitos viram as costas e se revoltam contra Ele. E o Senhor diz: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. O próprio Deus está dizendo que o boi conhece o seu dono, e o boi sabe. Até existe um ditado que fala que o olho do dono é que engorda o boi. E isto biblicamente tem a ver, porque a Bíblia está dizendo que o boi conhece o seu dono. O boi tem um senso de propriedade muito maior do que de muitos cristãos. E o boi naquela época não era só para vender para o frigorífico, para dar dinheiro, para produzir carne, para alimentar as pessoas. O boi também era uma ferramenta de trabalho. O dono do boi colocava o jugo no boi e o arado atrás dele, para que o boi, com a sua força, puxasse o arado para preparar a terra para a plantação. O boi sabia quando era o seu dono que estava no arado. O boi tem um senso de serviço e de submissão maior do que de muitos cristãos. O boi conhece o seu dono, o boi conhece quem ele serve. E muitas vezes nós, o povo de Deus, não conhecemos o nosso Senhor, não sabemos a quem servimos de verdade. O jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. O jumento sabe quem lhe dá a comida e onde ele come. E o crente muitas vezes não sabe quem o alimenta e onde ele come. Olha que coisa séria. O jumento muitas vezes fica empacado, fica parado ali, não tem chicote, não tem reio que faz ele arredar-se dali, fica literalmente emburrado. Daí surgiu a expressão emburrado, é ficar empacado igual um jumento mesmo, que não sai por nada. Quem já viu um burro ou um jumento emburrado? Não uma pessoa não, irmãos, um burro mesmo.
Às vezes tem pessoas que emburram também, não é? Mas o jumento está lá emburrado, empacado, não sai, não vai dali. Mas chega o dono dele com uma lata com a comida, perto da manjedoura onde ele come. Ele vai correndo porque ele sabe que ali é o seu alimento. Pode soltar um jumento longe da sua manjedoura. Se ele estiver livre e o caminho aberto, ele vai parar no lugar onde ele é alimentado. O jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Deus diz assim: Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Não somos especialistas em Deus, não conhecemos o Senhor. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas nós não conhecemos sobre Deus. No que é que nós temos nos especializados? O que é que você tem se especializado ultimamente? Em que você é um especialista? Em que área você tem se especializado? Vamos observar algumas coisas. Quanta gente, irmãos, é especialista em esportes? Sabe escalar o seu time de futebol inteirinho, 11 jogadores, ainda fala 3 ou 4 reservas. Quem conhece os 11 jogadores do seu time do coração? Levante a mão. Não tenha vergonha, não é errado, não é pecado você saber. Mas quem sabe escalar o seu time de futebol? Quem sabe escalar a seleção brasileira na última Copa do Mundo? Quem sabe escalar a seleção brasileira da Copa de 82? Que foi aquela seleção, que o futebol mais bonito que a nossa geração já viu, né? Eu não vi a Copa de 70, mas a de 82 o Brasil jogou muito bem. Sabemos escalar tantos times assim. Aí pergunta, fale o nome dos 12 jogadores do time de Jesus, os 12 apóstolos. Ele tinha um time de futebol completo com um goleiro reserva. Ninguém sabe. Não conhecemos as coisas de Deus. Somos especialistas às vezes em tantas coisas: cultura, artes, filmes, cinema, novelas. Tem gente que é tão especialista em novela. Às vezes eu ouço alguém falar assim: o ator fulano de tal, a atriz fulana de tal. Eu falo: quem é esse? Eu não sei quem é. Não sei quem é essa pessoa. Mas tem gente que é especialista em nome de ator, nome de atriz, em nome de filme, em isso, em aquilo, em esporte, em artes, em redes sociais. Tem pessoas hoje em dia que são tão especialistas em redes sociais, que tem 3 redes sociais, 4 redes sociais. E conhecem muito. Às vezes são tão especialistas na vida dos outros. Hoje de manhã eu contei aqui na igreja, às vezes nós vamos em alguma convenção e encontro alguém, algum pastor até, e ele começa a me contar sobre pastores no Brasil inteiro. E eu fico assim: oh meu Deus, quanta informação. Tem até um pastor que eu classifico ele como o notícias quadrangulares do Brasil inteiro. Porque ele sabe as notícias de todas as igrejas do Brasil. É até engraçado, Luciano. É o pastor das notícias. Porque sabe mais da vida dos outros do que a própria pessoa. Tem gente que sabe mais da nossa igreja, irmãos, do que eu mesmo. Lá fora, em outra cidade, outro estado. Então tem tanta gente especialista em tantas coisas. Especialista em religião, especialista em história, especialista numa profissão. Não é errado, não. O profissional tem que se especializar, o médico tem a sua especialização, a profissão exige que você se aprofunde, que você seja um especialista. Isso é bom, isso é importante, mas hoje o que o Senhor está querendo nos dizer, e nós precisamos abrir o coração, porque Deus começa esta palavra dizendo: ouçam, ó céus, escutem
escutem, ó terra, porque o Senhor falou. E o que Deus está falando é que Ele quer um povo que o conheça, um povo que seja especialista, não em religião, não apenas em outras coisas, não em futebol ou cultura, não apenas na tua profissão secular, mas Deus quer um povo que seja especialista em conhecer Ele, um povo especialista no amor de Deus, na presença de Deus, um povo especialista em andar com Deus, um povo que conhece o mover do Espírito, um povo que conhece a sua presença gloriosa. Especialistas em Deus são pessoas que conhecem Deus profundamente. E Deus nos chama para isso. O profeta Daniel diz no capítulo 11 do seu livro, Daniel 11:32, a Bíblia diz assim, uma profecia para o final dos tempos, falando do anticristo, falando de tantas coisas que vão acontecer. Daniel 11:32, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas, olha só a parte B do verso 32, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O povo que conhece o seu Deus, em outra versão, se tornará forte. Quem não conhece o seu Deus, está pior do que o boi e o jumento que o profeta Isaías se referiu. Mas o povo que conhece o seu Deus é forte. O povo que é especialista em Deus resiste com firmeza. O povo que conhece o seu Deus anda na presença do Senhor e experimenta grandes coisas de Deus. Quantos querem a partir de hoje se tornar um especialista em Deus? Levante a mão e diga amém, Jesus. A Bíblia nos fala de muitas pessoas que eram especialistas em Deus. Por exemplo, Samuel, quando era uma criança, não conhecia nada de Deus, mas começou a andar com Deus e ouvir a voz de Deus e se tornou alguém que conhecia profundamente o Senhor. Um especialista em Deus, as pessoas corriam até ele para receber oração, para receber a bênção de Deus, porque sabiam que Samuel conhecia o seu Deus. Paulo era um especialista em Deus. Nações foram evangelizadas por Paulo, porque ele conhecia o seu Deus. Quando nós conhecemos de verdade o Senhor, nós podemos dizer como Paulo disse, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, palavra tremenda do apóstolo Paulo, palavra verdadeira que nós precisamos viver isso. 2 Timóteo 1,12, por esta causa também sofro, mas não me envergonho. Diga comigo, sofro, mas não me envergonho. Fale para quem está do teu lado, você pode sofrer na sua vida cristã, mas não se envergonhe. Deus é contigo, Deus é fiel. Então olha o que Paulo diz, porque irmãos, tem gente que pensa que vida cristã é mar de rosas, que nunca vai ter mais problema algum. É engano. Em Cristo nós sofremos aflições, passamos por aflições sim, mas temos a vitória, temos bom ânimo. Paulo escreve aqui dizendo, eu sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço a quem eu pertenço. Eu sei a quem eu sirvo.
Vamos imaginar o boi do versículo de Isaías 1:3. O boi conhece o seu dono. O boi, se ele falasse, ele podia dizer: eu sei quem é o meu dono. Eu sei quem eu vou servir quando eu puxar o arado. E se eu e você conhecemos o nosso Deus, nós declaramos: eu sei a quem eu pertenço. Eu sei que eu estou nas mãos de Deus e ninguém vai me arrancar das mãos dele. Eu sei a quem eu sirvo e nunca vou deixar de servi-lo, porque ele é o meu Senhor e eu sou servo dele. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Se o jumento falasse, e até numa ocasião na Bíblia o jumento falou com o profeta, porque quando homem de Deus ou mulher de Deus ficam tapados, ignorantes e cegos espiritualmente, Deus pode usar a boca até de jumento para corrigir profeta. E o jumento um dia falou com o profeta Balaão e deu uma lição nele, porque Deus usou a boca de um jumento para falar. Mas se o jumento falasse, com base no texto de Isaías capítulo 1, o jumento ia dizer: eu sei onde é a manjedoura que eu como, que eu recebo o alimento. Eu sei quem me dá comida. Eu sei onde eu bebo água limpa. Eu sei onde eu devo comer e eu sei onde eu não devo comer. Eu sei onde eu não devo buscar comida para não me contaminar. Eu sei onde eu não devo beber a água para não beber água suja. Eu sei onde tem água limpa para eu beber. O jumento poderia dizer isso. E se eu e você conhecemos o nosso Deus, nós também podemos declarar: eu sei onde eu bebo água limpa do Espírito Santo. Eu sei onde eu recebo alimento puro de Deus para minha alma. Eu sei quem põe comida na minha mesa. Eu sei quem me dá o pão de cada dia. Eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei. Você confiou tua vida para Jesus? Quem entregou toda a sua vida e o seu futuro e a sua eternidade para Jesus? Então confie nele e saiba em quem você tem crido e saiba que Ele é poderoso para guardar o que você confiou a Ele até aquele dia. Até aquele dia. Isso é conhecer Deus. Isso é ser um especialista em Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor. Moisés era um homem que conhecia Deus. Moisés era um especialista em Deus. E a Bíblia diz no Salmo 103, versículo 7, que Deus revelava os seus caminhos a Moisés. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 103, versículo 7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Há uma divisão muito clara neste versículo. Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. Deus manifestou os seus feitos, as suas obras aos israelitas. Uma coisa é ver as obras que Deus está fazendo. E Deus tem feito grandes coisas. Quem tem visto as obras do Senhor? Quem tem recebido bênçãos do Senhor? Quem tem visto milagres do Senhor acontecendo? E nós somos a geração que verá a glória de Deus de uma forma muito abundante. Nós somos uma geração que antecede o arrebatamento da igreja, que verá gloriosas coisas do Senhor, milagres e feitos sobrenaturais de Deus. Ele vai manifestar no meio de nós. Nós veremos a glória de Deus se manifestando. Mas outra coisa é o que a Bíblia diz a respeito de Moisés. Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. Isso fala de revelar os seus segredos a Moisés. Isso fala de dizer onde eu vou andar. Moisés,
todo o povo está vendo as minhas obras. O mar vermelho se abrindo, o maná caindo na terra, água saindo da rocha, todo o povo está vendo os meus feitos, Moisés. Mas só Moisés tinha intimidade e conhecia Deus de uma forma tão verdadeira para conhecer os caminhos de Deus, o que Deus desejava, os planos de Deus. Amós capítulo 3, verso 7, nós não vamos ler, mas você já deve ter lido ou ouvido falar. A Bíblia diz que Deus nada faz sem antes revelar os seus planos, os seus segredos aos seus servos, os profetas. Tudo que Deus vai fazer na terra, antes Ele conta o segredo para quem o conhece intimamente. Isso é ser um especialista em Deus. Moisés era um especialista em Deus porque ele conhecia o Senhor. Ele conhecia tanto o Senhor que um dia Deus disse assim para ele: Moisés, eu vou destruir todo esse povo descendente de Abraão e eu vou levantar uma nação poderosa através só de você, porque eu não aguento mais esse povo rebelde e obstinado, e em você, Moisés, eu vou levantar uma nova geração. Moisés orou e disse: Senhor, não, esse povo está aqui porque é promessa tua. Era algo que poderia Moisés se sentir honrado e glorificado, mas ele disse: não, Senhor, esse povo é o teu povo, perdoa-o. Ele era tão conhecedor de Deus, que ele sabia que Deus é misericordioso, bondoso, compassivo, tardio em irar-se, benevolente e que perdoa quando alguém se arrepende. Deus nos chama para ser especialistas nele e conhecê-lo intimamente. E eu quero falar de Davi. Davi era um especialista em Deus. Davi conhecia Deus de uma maneira tão íntima, que a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O homem que conhecia Deus de uma forma viva e verdadeira. Só alguém que conhece Deus de verdade pode dizer, como a pastora Débora leu no Salmo 23, no início do culto: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o mundo fala de crise, quem conhece a Deus fala: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Eu não tenho medo, porque eu sei quem cuida de mim. É só quem conhece a Deus. Só quem conhece a Deus de verdade pode dizer como Davi disse no Salmo 37: fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Só quem conhece a Deus tem essa convicção, tem essa fé. E Davi conhecia, e eu quero entrar com você numa questão que é muito profunda nesse texto. Para sermos um especialista em Deus, irmãos, não basta conhecimento teórico ou teológico. Algumas pessoas dizem que é necessário 10.000 horas de estudo e dedicação para se tornar especialista em alguma área. 10.000 horas estudando. Se estudarmos 1 hora por dia, são 27 anos de estudo para se tornar um especialista. Se for 5 horas de dedicação por dia, 5 anos e meio para se tornar especialista em alguma coisa. Mas para ser um especialista em Deus, não adianta decorar a Bíblia de capa a capa, ou todos os livros de teologia que possam existir, se nós não seguirmos uma coisa que a palavra de Deus fala, que é o instinto que Deus colocou dentro de nós, por sua presença. Vamos ler Salmo 42, o que Davi fala aqui. Preste atenção à revelação de Deus para nós. Salmo 42, versículo 1.
Como a corça anseia por águas correntes, a alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Observe que Davi fala aqui primeiramente sobre a corça, um animal que corria, que tem o instinto de correr para águas correntes. A corça anseia por águas, porque a corça, ela era atacada e perseguida pelos predadores devido ao cheiro dela. Pelo cheiro da corça os predadores a achavam. Mas quando ela corria para águas, o cheiro dela ficava escondido na água. Dentro da água, a corça estava segura, porque o predador podia estar pertinho, mas não ia sentir o cheiro dela na água. A corça anseia por águas, é o instinto natural da corça. A corça anseia pelas águas. E Davi, um homem que era especialista em Deus, diz: a minha alma anseia por ti, ó Deus. E aqui Davi nos explica um segredo para conhecermos Deus e nos tornarmos especialistas em Deus. É não sufocar o instinto que o próprio Deus colocou dentro de nós, por sua presença. Quando Deus fala do boi e do jumento em Isaías, nós também percebemos o mesmo exemplo. O boi e o jumento, pelo seu instinto, conhecem o seu dono, o seu proprietário, a sua manjedoura, e eles seguem o seu instinto. E o ser humano, o homem, a mulher, tem um instinto interior pela presença de Deus. Isso não era um privilégio ou uma exclusividade de Davi, ao dizer: a minha alma anseia por ti. O que Davi escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é algo que acontece na vida de todo ser humano. Nós temos um instinto pela presença de Deus, uma sede que só Deus pode saciar. Comunidades primitivas acreditavam e já tinham sede por Deus. Historiadores e arqueólogos, inclusive ateus, revelam que em suas descobertas arqueológicas, comunidades muito primitivas, que nunca ninguém chegou a falar de Deus para elas, elas já tinham indícios de uma fé em Deus, de uma intuição que havia um ser supremo que eles adoravam e reverenciavam. Sabe o que é isso? Dentro de cada pessoa há um instinto que reconhece a necessidade de Deus. Dentro de cada um de nós há um instinto, há uma intuição. Isso faz parte do espírito humano, não da alma. Estudamos muito sobre alma, falando de mente, vontade, emoções, mas não estudamos muito o espírito do homem, que é a parte mais importante do homem. O espírito tem a comunhão, a consciência e a intuição, e esta intuição, dentro do meu espírito, dentro do teu espírito, afirma e aponta para a existência de Deus, para a existência da eternidade após a morte. Independente de tudo que você aprendeu, de tudo que foi ensinado para você ou para mim, de tudo que nós adotamos como crença na nossa mente, no teu íntimo, se você pensar sinceramente na morte, você sabe que após a morte existe mais alguma coisa, que a morte não é o fim de tudo, que tem algo além da morte. Sabe o que é isso? É o instinto que Deus colocou dentro de você.
E aqui Davi fala um pouco sobre isso, dizendo: a corça tem um instinto por águas, e a nossa alma deseja a presença de Deus. Sabe como nós nos tornamos especialistas em Deus? Quando nós não sufocamos este instinto e esta sede por Deus. Porque muitas vezes o conhecimento, o aprendizado, sufoca o instinto por Deus. O homem é o único animal que se gaba de sufocar seu instinto, reprimir, desmentir, rejeitar e livrar-se desta intuição interior que o faz buscar a presença de Deus. O homem vai contra a sua sede interior por mais de Deus. Muita informação, muito conhecimento, às vezes afastam o homem de Deus. Se nós nos lembrarmos do paraíso, onde Adão e Eva foram colocados por Deus, eles tinham perfeita comunhão com Deus, eles tinham intuição para viver em paz, eles tinham consciência de toda a vontade de Deus, mas eles não tinham conhecimento do bem e do mal. E Deus havia dito: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás tentou Eva, dizendo: coma, Eva, quando você comer do fruto desta árvore, você vai conhecer tantas coisas como Deus. E nesta ânsia por conhecimento, o homem perdeu a intimidade, a intuição, perdeu a comunhão com o Criador. Até hoje, muitas vezes o conhecimento afasta o homem de conhecer Deus. Conhecimento teórico, conhecimento de tantas coisas, tiram o homem de Deus. Quem é de verdade o filho de Deus? Quem é de verdade a filha de Deus nesta geração? Romanos capítulo 8. Fica de pé diante do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo conhecimento são filhos de Deus. É isto? Todos os que são guiados pelo conhecimento são filhos de Deus. É assim que nós nos tornamos especialistas em Deus. Amém? Está escrito conhecimento na sua Bíblia? Não. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem que deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida. Tem que deixar essa sede por Deus brotar a cada dia mais. Tem que deixar esse instinto que o próprio Criador colocou dentro de você, que as coisas não preenchem, que a fama não satisfaz, o dinheiro, o pecado não pode satisfazer, reconhecimento não preenche este vazio interior. Esta sede é pela presença de Deus. E quando você se entrega e se derrama diante de Deus, deixando o Espírito Santo encher, sendo guiado pelo Espírito Santo, aí você vai conhecendo profundamente o Senhor. Davi também escreveu no Salmo 63, dizendo: ó Deus, a minha alma tem sede de Ti. Quero te convidar nesta noite a fechar os teus olhos e a deixar esta sede que Deus colocou dentro de você brotar. Não reprimir esta sede por Deus. Quantas teorias,
quantas teologias, quantas filosofias sufocaram, ou têm sufocado esta sede por Deus dentro de você. Mas um homem especialista em Deus como Davi, ele dizia: a minha alma tem sede por Deus. Eu tenho sede como a corça segue o seu instinto por águas, como o jumento segue o seu instinto para a sua manjedoura. Eu preciso conhecer o meu Deus, não de ouvir falar, mas de experimentar a presença dEle. Fecha os teus olhos e vai falando para Ele: Senhor,